Segmento de cosméticos e performance digital. Gestão de sistemas e informação. Vamos começar falando um pouco sobre as histórias das 3 empresas que escolhemos. A história da Maybelline, que foi fundada em 1915 pelo irmão T.L. Williams, que observou a sua irmã mais nova fazendo uma mistura de vaselina com pó de carvão para aplicar nos cílios, para fornecer mais volume e alongá-los. Com isso ele teve a ideia e com 19 anos apenas abriu a empresa Maybelline, que teve como nome inspirado na sua irmã, que chama Maybell, e nas 4 últimas palavras de vaselina em inglês, que é o ingrediente que eles utilizaram para a formação do seu primeiro cosmético moderno para os olhos, indicado para uso diário, a máscara de cílios. Nada em 1984 pelos parceiros Frank Toscan e Frank Angel. Eles eram fotógrafos e maquiadores, e o outro era dono de uma rede de salão de beleza. E eles sentiam a necessidade de que as maquiagens tivessem mais pigmento, tivessem cores mais vibrantes, para que o seu trabalho fosse destacado com relação aos que eles já vinham fazendo. Sendo assim, na sua própria garagem, eles começaram a formar novos produtos e entregá-los para outros amigos do mundo fashion. E assim eles foram ganhando vários fãs, e em 1991 a MAC abriu sua primeira loja em Nova York. E eles alcançam impressionantemente a soma de mais de 500 milhões de dólares por ano, com vendas em 46 países. A Sephora foi fundada em 1969 na França pelo empresário Dominique e sua esposa Isabelle. Ele surgiu com um conceito novo de loja, então era uma loja formada em departamentos e que o entendimento não era personalizado e especializado, e as vendedoras eram comissionadas a empurrar perfumes para as consumidoras a qualquer custo. Em 1988, a empresa comprou uma pequena rede de 8 lojas de perfumaria, formando assim o Shop 8, e com isso, em 1933, deu um passo maior na sua expansão, adquirindo mais 38 lojas, bem localizadas no centro da França, na capital, transformando essas lojas em formato de autosserviço, tendo só especialistas dentro das lojas, auxiliando os consumidores a o que e como comprar. E por isso ele mudou o nome das suas unidades para Sephora. Mesmo em um meio e um cenário econômico desafiador, no qual a população deve escolher mais as compras que deve consumir, o segmento de maquiagem ganhou mais de 2 milhões de consumidores no ano de 2015, segundo dados de 2016, fornecidos pela Nielsen. Entre esse novo público, mais da metade, 61%, é formado por mulheres, pessoas de 19 e 25 anos, que são da geração millennials, e a sua maioria são mulheres, que têm mais impulso por compras online e compras de forma geral. Esse público feminino vem se tornando cada vez mais importante com a sua maior ingressão no mercado de trabalho e também por formar um público consumidor no futuro e para as próximas gerações. Outro ponto interessante que também impacta essa movimentação é a maior entrada de mulheres nesse mercado de trabalho, que cresce a cada ano, que possibilita o grupo feminino que tenha controle sobre o seu próprio consumo. Então, para demonstrar o desenvolvimento, a expansão e a utilização e a confiança que a população tem nesse segmento, tivemos essa motivação para comparar neste artigo 3 sólidas empresas fundadas no século XX, que vêm crescendo e ampliando cada vez mais as linhas de produtos e conquistando mais consumidores ao redor do mundo: a MAC, Maybelline e Sephora. Assim, buscamos entender o seu alcance e dimensão, principalmente no meio das redes sociais. Por isso, foi realizado um estudo quantitativo. Bom, a nossa pesquisa foi realizada através da análise quantitativa dos sites das empresas Sephora.com, MACcosméticos.com, Maybelline.com. Nós coletamos as variáveis colaborativas: social, display advertising, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Reddit e Pinterest. E também coletamos as variáveis não colaborativas: performance, móvel, CEO, segurança, paid size, paid speed, overall e acessibilidade. As nossas variáveis colaborativas
foram todas coletadas no site SimilarWeb, enquanto que as variáveis não colaborativas performance, móvel, CEO, segurança, page size e page speed foram coletadas no Gradle e overall e acessibilidade no Nibbler. Para uma melhor visualização das variáveis que colocamos no dia 17 de agosto de 2017, foi feito o seguinte mapa mental. Nele é possível ver as empresas, bem como as suas variáveis e os dados obtidos naquele dia. A partir desse mapa, nós fomos coletando os dados ao longo de 30 dias dessas mesmas variáveis e foi possível chegar nas nossas variáveis dependentes, social e performance, e as independentes, Facebook, Twitter, YouTube, Display Ads, Page Size, Page Speed e acessibilidade. Essas escolhas foram feitas com o objetivo de demonstrar a influência que a marca tem no meio digital. Sendo assim, social foi escolhida como uma variável dependente para medirmos seu impacto nas redes sociais e alcance do seu público-alvo. E para atender a demanda, escolhemos a performance como a outra variável dependente para mensurar a capacidade de suportar e manter os clientes por mais tempo e realizar compras de maneiras mais acessíveis em seus sites. Dessa forma, nós fizemos 2 agrupamentos, social como variável dependente e as suas independentes são Facebook, Twitter, YouTube e Display Ads. Para o segundo grupo, nós pegamos a performance como variável dependente, page size, page speed e acessibilidade como variáveis independentes. Esses grupos foram examinados no software JASP, através de uma regressão linear. A partir disso, conseguimos observar que as variáveis que apresentam relevância segundo o parâmetro de avaliação, aquelas que possuem um p-valor menor ou igual a 0,05, foram YouTube, Facebook, Display Ads, Twitter e Page Size. No segundo grupo, ou seja, no grupo da variável dependente performance, o Page Speed e acessibilidade não atingiram os parâmetros esperados, portanto, não foram considerados para as análises finais. Após o processo de seleção das variáveis relevantes, fizemos gráficos no ANOVA para então chegar nos resultados demonstrados nesse estudo. A partir dos dados obtidos no JASP, foi possível chegar nos resultados quantitativos que vamos apresentar. É importante destacar que as empresas 1, 2 e 3 nos gráficos são, respectivamente, MAC, Maybelline e Sephora. Dentre as variáveis colaborativas, decidimos fazer o grupo social, que se encontra o Twitter, o Facebook e o Display Ads. Com esse grupo, a gente queria determinar qual era o alcance de cada empresa nas redes sociais. Então, usamos o JASP para fazer a regressão linear e, a partir disso, descobrimos que todas as variáveis que colocamos no grupo são significativas, ou seja, tem o p-value menor que 0,05. A partir disso, usamos o ANOVA e chegamos a outros resultados. O Facebook. Dentre as empresas pesquisadas, a que mais se destacou no uso do Facebook foi a Sephora, seguida da MAC e da Maybelline. Ao entrar no Facebook das empresas, é possível notar uma diferença entre as 3. A Sephora, que ficou em primeiro lugar, possui várias postagens e uma constância maior que as demais. Já a MAC possui suas postagens também, porém com um intervalo de tempo maior. A Maybelline acaba perdendo para as outras porque suas páginas dedicadas a cada país específico, como a Maybelline Brasil, possuem mais visibilidade do que a página original analisada. Sendo assim, as páginas locais têm um impacto maior. Já no quesito do Facebook, a gente pode observar que a Sephora possui um maior percentual também, seguido da Maybelline e da MAC. A Sephora possui vários seguidores, vários vídeos e muitas visualizações também. Com isso, eles conseguem atingir um maior alcance do seu público através de suas publicações. O Twitter, assim como o Facebook, a empresa que mais se destaca é a Sephora, quando analisamos a variável Twitter, seguido pela Maybelline e a MAC. A Sephora tem um grande número de tweets e seguidores. Além disso, a empresa é a que segue mais pessoas na rede social. Nesse ponto, é importante destacar que, apesar de ser a maior empresa em número de postagens, a Sephora perde para a Maybelline no quesito de curtidas.
E no caso do Display Ads? O quesito Display Ads mostrou boa relevância ao fazermos a análise das variáveis, com grande destaque para a Sephora, que é praticamente o dobro das demais empresas. Essa é uma ferramenta que, quando bem planejada e executada, consegue normalmente atingir bons resultados para o anunciante, atraindo o público altamente qualificado para seus produtos ou serviços. Portanto, é algo a ser observado no site da Sephora, que contém anúncios direcionados, indicativos e que mantém uma ótima relação de click-view na página. Dando continuidade à apresentação, agora falarei um pouco sobre a análise das médias das variáveis não colaborativas. E bem, como pode ser visto no modelo sumário, o R ao quadrado obteve um número muito próximo de 1, no caso 0.967. Dessa forma, podemos ver que as variáveis não colaborativas que foram postas, page size, page speed e acessibilidade, tiveram uma grande importância em relação às variáveis dependentes, que no caso foram social e performance. E bem, no caso das três variáveis não colaborativas colocadas, a única que realmente passou no teste foi a de page size, onde ela obteve um número menor que 001, e por isso ela foi análise não colaborativa colocada à amostra, para vermos qual foi a diferença entre as três empresas. E bem, em relação ao page size, o page size foi uma variável que teve grande diferença em relação às três empresas, principalmente em relação à empresa Sephora, que é a empresa 3, onde ela obteve resultados satisfatórios. No caso, em relação a testes em mobile, nos computadores testados, e durante toda a análise, vimos que o page size foi uma média para a empresa Sephora muito baixa em relação às outras duas empresas, a empresa 1 MAC e a empresa 2 Maybelline. No caso, a média da empresa Sephora se obteve sempre abaixo de 3 MB, enquanto da empresa MAC e Maybelline sempre acima de 4 MB, o que acaba por demonstrar uma discrepância na performance. Se você colocar que a nossa variável dependente é performance em relação ao SEO, o page size ele acaba por contribuir muito em relação a isso. Além do social, de como a página é vista, de como a página é carregada, de como ela tem uma acessibilidade boa em mobiles, por exemplo, para os consumidores interagirem. Entrando até também na parte de digital analytics, que eu falarei um pouco mais à frente. E bem, mostrando agora um pouco o mapa mental, dá pra ver de todas as variáveis colocadas, a Sephora obteve uma média muito boa, perdendo em alguns quesitos para as outras empresas, mas ainda assim com uma média superior em social e mesmo na performance. E bem, passando agora para o Balance Scorecard. No Balance Scorecard, nós colocamos em xeque os 4 pontos do Balance Scorecard no quesito de visão e estratégia, que seria aprendizado e crescimento, o financeiro, processos internos e o cliente. E a gente fez uma intersecção em relação ao Digital Analytics, já que nos sites que pegamos, demos enfoque para análise do social e de performance. Então acabou casando muito bem em relação a isso. No caso que o aprendizado e o crescimento da empresa, no caso das empresas citadas, ele se deve muito em relação ao conhecimento do seu público. O que o seu público vai comprar, como o seu produto ele vai ser oferecido ao seu público. E isso acaba entrando muito no quesito digital analítico. Qual é o seu público? Como você vai arrecadar leads? Como você vai satisfazer o seu cliente? Que acaba sendo outro ponto. Você
adquirindo seu público, você tendo uma boa performance nas redes sociais, nas mídias, ou até no seu site, você acaba por fidelizar seu cliente. Isso acaba por atrair. E o que implica acumulação de leads, acumulação de clientes, acumulação de público, de massa, em redes sociais ou até mesmo no seu site, no clickbait de advisors. Seria, no caso, o financeiro. Com isso, a captação de recursos acaba sendo bem melhor e você acaba tendo uma boa largada em relação aos concorrentes. E o quarto ponto seria processos internos. Como você vai aprimorar os seus processos em relação a isso e como você vai ter uma padronização. Porque com a padronização você acaba conhecendo quais métodos você vai usar e como eles vão ser usados, para quem eles vão ser usados. E isso implica muito na relação de visão e estratégia. Então, esses pontos em relação à visão e estratégia são todos interligados, funcionando como um fluxo, o que acaba casando muito bem em relação a Digital Analytics, como as empresas elas se comportam na social media e qual é a performance delas em relação ao site, ao SEO. E bem, concluindo, nós podemos falar que a partir dos grupos e análises feitas com base nas regressões lineares, nos gráficos ANOVA e no BCS, podemos observar que a empresa que mais se destacou quanto à performance e usabilidade das mídias sociais foi a empresa Sephora. Uma vez que possui os melhores números e resultados das apurações realizadas, podemos inferir que é a empresa que mais investe em marketing digital e aprimora a qualidade de seu site. Isso leva a ser uma top of mind no setor de cosméticos e perfumaria, atingindo assim maior alcance do seu público-alvo e maior rentabilidade do lucro. E bem, foi como foi mostrado durante este vídeo. A empresa Sephora obteve maior resultado em social media e maior resultado no seu site. Dessa forma, captando mais leads e crescendo em uma projeção até geométrica, pois ela acaba adquirindo leads e com isso fidelizando, crescendo, e isso se deve muito à parte digital analytics dela, de como ela fideliza o seu público, como ela conhece o seu público, como ela consegue atingir o seu público com relação a isso. E bem, essa foi a conclusão sobre o nosso trabalho. Muito obrigado.